Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é, na verdade, um desabafo. Eu pensei bastante se eu ia falar a respeito disso e passado alguns meses eu resolvi falar sobre o meu aborto. Vamos lá? Então, eu descobri essa gravidez super cedo, com 3 semanas e 4 dias. Eu não tinha atrasado ainda, eu fiz um teste de gravidez, sabe lá Deus por quê? Porque eu não tinha, pra mim não existia hipótese de eu estar grávida. Eu tinha tirado o DIU há pouco tempo e eu estava fazendo um controle de teste de ovulação para entender o meu ciclo, né? Porque depois que a gente tira o DIU, algumas mulheres têm sangramento. Eu não tive, eu não sabia se o que eu tinha tido era uma menstruação ou era sangramento. Então eu estava fazendo esse controle com o teste de ovulação. E nesse mês em si, no meu período fértil, não houve prática. Então eu imaginei que eu não estivesse grávida. Só que eu não consegui achar o dia fértil. E aí isso me intrigou um pouquinho e eu fiquei fazendo o teste de gravidez tipo, a cada o teste de ovulação a cada 3 dias, para ver se eu pegava o dia de ovulação. E aí quando foi, sei lá, faltavam 8 dias para eu menstruar, o teste de ovulação positivou. Eu achei estranho, mas falei, será uma ovulação super tardia. Falei com o meu ginecologista, né, doutor Igor, ele falou, Lê, muito estranho, uma ovulação assim tão tardia. Ele falou, então provavelmente o seu ciclo tá longo, você deve demorar mais para menstruar, você vai menstruar depois de 35 dias do outro ciclo, então nem espera sua menstruação tão logo. Tá bom, vida que segue. E aí no dia que eu descobri, eu fiz, já tinha passado uns 3 ou 4 dias desse teste de ovulação. E eu fiz um outro teste 3 ou 4 dias depois, eu não me lembro. E ele deu positivo. Aí eu falei, tem alguma coisa estranha. O teste de ovulação eu sei que ele não pega tanto tempo assim, porque a ovulação é 1 dia, 2 dias no máximo que o teste pega, né? Então eu fiquei suspeita. Aí falei, será? Falei, não, gente, mas não, esse mês não. Ah, mas tinha um teste de gravidez, falei, vou fazer por desencargo. E a hora que eu fiz, deu positivo. Eu levei um susto. O Ale brinca, porque na gravidez da Luana, eu não consegui fazer surpresa. Eu já cheguei com o teste na sala chorando. E dessa vez eu fiquei tão assustada que assim, eu sempre pensei, quando eu engravidar, eu vou fazer uma surpresa pro Ale. Ele tava dormindo, eu fui com o teste na cara dele e falei, amor, olha isso. Ele, meu, o que você tá falando? Que isso? Eu, olha isso. Ele, tá bom, mas o que é isso? Eu falei, é um teste de gravidez. Ele, você tá grávida? Eu falei, não sei, o teste tá falando que sim. E aí eu fiz mais uns 3 naquele dia. E deu positivo. Aí eu tirei uma foto e mandei pro meu médico. Ele falou, Lê, parabéns, tá grávida. Mas foi muito estranho porque eu não estava me sentindo grávida. E na da Luana eu tinha certeza absoluta que eu estava. Eu também fiz um teste antes de atrasar. Ele deu negativo na da Luana. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu tenho uma amiga que recentemente tinha tido um aborto. Eu não sei se eu fiquei impressionada com isso, enfim, eu fiquei tensa, não fiquei assim feliz. Foi muito diferente da sensação que eu tive na gravidez da Luana. Aí ele falou, quando eu tava falando com o meu médico, porque eu queria ir no hospital, no laboratório fazer um beta, pra ter certeza, porque eu não tava me sentindo grávida. E ele falou, Lê, espera até dar 4 semanas pelo menos, porque tá muito recente, até estranho você ter ter dado positivo agora. Ele falou, então espera com 4 semanas pra o beta dar um número que a gente consiga entender. Tá bom, esperei. E aí quando deu 4 semanas eu fiz o beta e já tinha olhado lá no laboratório no aplicativo pra ver, pra comparar com o da Luana. Eu tinha no aplicativo do Fleury, dá pra ficar lá os exames salvos por um período. E aí, beleza, quando saiu o resultado, eu olhei, tipo, super positivo, porque eu tinha a impressão que o beta fosse dar baixo, fosse dar baixinho. Sei lá, na minha cabeça eu tinha um pouco gravado a questão da gravidez anembrionária, que é quando não tem embrião, né? E eu fiquei muito com esse pensamento. E aí deu um super positivo. Mandei o resultado pro doutor Igor, ele falou, Lê, podem ser gêmeos. Aí eu levei um susto, falei, não, como assim gêmeos? Ele deu risada, falou, realmente você não tem caso na família, mas ele é um beta alto para 4 semanas. E realmente era bem mais alto que o da Luana. E aí a gente ficou naquele, putz, será que são dois? E eu tinha certeza absoluta que eu tinha tido uma ovulação precoce. Até comentei isso com ele, porque
teoricamente no período fértil a gente não tinha praticado nada, não tinha tido relação. E porque o beta deu muito alto, eu descobri muito cedo. Fazia muito sentido que a minha gravidez, que a minha ovulação tivesse acontecido antes e eu talvez estivesse grávida de mais tempo. E aí, beleza, ele pediu para marcar um ultrassom com 7 semanas que a gente já conseguiria ouvir o ultrassom. E aí fez, eu não tive sangramento, nada, eu ficava, quem já ficou grávida sabe, né, que nesse começo, porque quando você fala com o médico, a primeira coisa que eles falam é parabéns, mas você sabe que existe um risco de aborto. E na minha idade, esse risco é maior, óbvio, né? Então, todos os dias você vai fazer xixi, você dá aquela checadinha ali pra ver se não tem sangue. Eu não tive nada, nenhum sangramento. Mais diferente da Luana, eu não tive nenhum sintoma. Eu não tive enjoo, os meus seios não ficaram doloridos, eu não tive cólica, nada. Eu não tinha nenhuma sensação de grávida. Eu tive um pouco de sono, nada comparado na gravidez da Luana. Só que eu sentia muita fome mesmo. Eu terminava de almoçar, parecia que eu não tinha comido nada. Isso eu fui ter na gravidez da Luana lá no 7º, 8º mês. Aí, quando deu, a gente contou para pouquíssimas pessoas, até por conta, eu tava com essa sensação, uma sensação ruim mesmo. Eu senti uma falta de conexão, foi muito diferente do que eu tive na gravidez da Luana. E eu queria muito estar grávida, tá, gente? Então não é que assim, ai, foi um susto, eu não queria esse filho, não, eu queria sim, eu desejei, eu tava super feliz, mas eu tava com uma sensação ruim. Hoje eu acho que de fato era um pressentimento. E aí, quando foi na semana que eu ia fazer o ultrassom, no domingo, eu comecei a me sentir um pouco indisposta. E eu tive o primeiro enjoo. Aí eu fiquei até feliz, porque eu falei, gente, estou com sintomas de gravidez. E detalhe, eu fiz teste de farmácia todas as semanas. Todas as semanas eu fazia um, porque eu falava, ai, será que a gravidez eu vou abortar? Essa sensação mesmo, de verdade. E aí, nesse domingo, eu comecei a sentir um pouco de indisposição, cansaço, enjoo. Falei, putz, acho que realmente tô grávida. E aí a gente contou pro meu pai, pro meu sogro, pro meu cunhado. A minha irmã já sabia. A gente contou para alguns amigos. E feliz da vida que na terça-feira eu faria o ultrassom. Na terça-feira o Ale teve um problema, não conseguiu ir comigo. Eu fui pro consultório para fazer o exame. Sabe quando você chega lá e você tá com uma sensação ruim, sabe? Alguma coisa, sei lá, eu não tava me sentindo feliz, eu não tava me sentindo confiante. Muito diferente de novo da gravidez da Luana. Aí entrei lá pra fazer ultrassom, o meu obstetra ficou tentando achar, e a hora que eu vi que tava um pouco tenso assim, e eu olhava na tela e não via nada. E aí na hora eu já falei, doutor, a impressão minha não tem nada. Ele falou, não, Lei, que eu não tô conseguindo achar seu útero. Ele falou, acho que sua bexiga tá cheia, vai esvaziar e a gente tenta de novo. E assim foi. Eu fui fazer xixi e voltei e a gente tentou de novo. Aí ele achou meu útero, mas ele falou, nossa, seu útero é antevertido, né? Eu falei, não, sempre foi normal, retrovertido, normal. Não, mas tá antevertido, tá? Antevertido é quando tá virado para trás. Não tem nenhum problema, não causa infertilidade, é apenas uma condição. Mas eu achei estranho porque mudou. Também não é normal, não é comum ter essa mudança. Normalmente pode acontecer no pós-parto, mas eu tinha colocado DIU logo depois que a Luana nasceu e ele estava retrovertido, então todos os acompanhamentos que eu fiz ele sempre esteve retrovertido. E naquele ultrassom ele estava antevertido. E aí ele foi lá, tal, achou o embrião, e aí me deu aquele alívio. Aí quando foi medir, teoricamente eu estaria de 7 semanas. Quando foi medir, ele estava com um tamanho de 6 semanas e um dia. Aí tinha uma médica junto, falou, provavelmente você teve uma ovulação uma ovulação tardia, e aí a gente faz agora a correção da idade gestacional. E eu falei, não, tá errado, impossível estar de 6 semanas. Ela, não, por que não? Mesmo as mulheres reguladas, às vezes têm ovulação tardia. Eu falei, não, aí eu olhei para o doutor Igor, ele já olhou assim para mim com uma cara, tipo, também de que muito difícil. Porque se eu tivesse de 6 semanas, o teste de gravidez seria positivado com 2 semanas e 3 dias. 2 semanas e 4 dias. Possível, né? E o outro, meu beta estava muito alto. Então, sabia que tinha alguma coisa errada. Aí eu olhei pra ele e falei, doutor, e aí? Ele falou, olha, pode ser que o embrião esteja parando de se desenvolver. Naquela hora eu já realizei e falei, é isso que está acontecendo. Meu coração já sabia. E aí, então vamos lá ouvir os batimentos cardíacos. Aí aumentou o volume,
e nada do barulhinho. Mas dava pra ver que o coração tava batendo. Aí ela falou, ela ampliou a imagem e falou, olha, mas ele tá batendo, fica tranquila, que tá com 6 semanas, é muito pequenininho. Na semana que vem você vai conseguir ver. Ampliou, a gente viu que ele tava pulsando, né? Então ele tinha movimento. Mas o meu coração ficou super apertado. O meu médico é um lorde, me acalmou, falou, não, Lê, tipo, eu falei, doutor, mas e aí, o que você acha? Ele, não, Lê, não dá pra saber. Falou, mas segue uma gravidez normal, vou te pedir os exames, faz o repete ultrassom daqui a uma semana e vamos ver. Mas o meu coração ficou muito apertado. Eu saí de lá bem, assim, tava triste, tava apreensiva, mas eu tava firme, assim. Aí eu entrei no carro, fui ligar pra Olê pra falar como tinha ido. Aí, a hora que eu comecei a falar, eu realizei, eu desabei. Ele ficou super preocupado. Aí eu chorei, falei, Ale, nosso bebê tá morrendo, eu tô sentindo isso. E aí mil culpas rondam a gente, porque eu não tava sentindo conexão. Será que ele sentiu que eu não amava? Sabe, várias coisas passam pela nossa cabeça. E outra, tipo, eu bebi, eu não sabia que eu tava grávida, eu acabei bebendo antes, né? Não depois que eu fiz o teste, mas antes eu bebi. Você se culpa de mil coisas. E aí eu tava indo trabalhar com aquele coração apertado, chorei um monte no caminho no carro. E falei, eu não questiono mais Deus já há algum tempo, eu aceito, mas e eu pedi muito pra ele deixar esse bebê ficar lá, pra esse bebê não desistir. E aí, teoricamente, eu repetiria o ultrassom na semana seguinte, mas eu não aguentei, meu coração tava super apertado. Na sexta-feira eu senti muita dor nas costas, uma dor na lombar, uma cólica. Eu achei que eu fosse ter algum sangramento, alguma coisa, eu não tive nada, mas eu tava me sentindo estranha. Não sei explicar, mas eu tava me sentindo muito estranha. E aí eu fui fazer ultrassom no sábado de manhã. E aí quando eu conversei com a médica, né, expliquei pra ela por que eu tava fazendo aquele exame. E aí quando ela colocou lá, ela já pôs a mão em mim assim, ela segurou na minha mão, falou: "Sinto muito". A Luana tava com a gente no dia, apesar de eu ter certeza que já tinha acontecido, é muito ruim. É uma sensação horrível, horrível, horrível. Aí eu chorei bastante, falei, me abraçou e aí ela falou, pediu o telefone do meu médico, ligou pra ele e aí ele me ligou pra conversar, porque assim, eu não tinha tido sangramento, então o que eu tive foi um aborto retido. E a gente precisava saber o que a gente ia fazer, quais eram os próximos passos. Eu perguntei pra ele, ele falou que teoricamente a gente pode esperar até 4 semanas da morte fetal do óbito fetal para fazer a curetagem. Mais que 4 semanas não é indicado, porque começa a entrar em decomposição e pode causar alguma infecção na mãe. E aí, se eu esperasse 4 semanas, eu ia passar alguns períodos importantes com isso e o bebezinho lá, e eu não quis. Então, o que a gente falou é: vamos esperar até o final da semana. Se eu não tivesse nenhum sangramento, a gente já deixaria a curetagem agendada para sexta-feira. E eu rezei aquela semana toda pra sangrar, pra ter alguma coisa. E nada. E até porque é muito estranho. O meu beta não baixou, então eu tava com. Eu comecei a ter enjoo. Algumas pessoas falavam, é psicológico, mas eu juro, não era. Porque tudo que eu queria era que saísse pra eu parar de ter aquela sensação. Mas eu comecei a ter enjoos fortes depois que que o embrião já tinha partido. E aí eu rezei muito pra sangrar e nada, 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 nada. Aí a gente foi fazer a curetagem na sexta-feira. O doutor Igor optou pelo AMIL, que é a sigla de aspiração manual intrauterina, que é menos invasiva. É uma cânula que você coloca na cavidade uterina e ele suga todo o material que está ali. E o procedimento foi super tranquilo, é muito ruim emocionalmente porque você interna na maternidade, então você, você eu que já fui mãe e tive a Luana no mesmo hospital em que eu fiz a curetagem, vem aquela sensação ruim, sabe? Mas eu tava forte, enfim, sabe? Eu sei que Deus tem propósitos pra gente muito maiores do que os que a gente imagina e que é sempre pro nosso benefício tudo que é feito. Então, apesar de sofrer muito, eu aceitei. É, e aí, passados acho que 25 dias, eu fui refazer o ultrassom e o beta, e para minha surpresa, o beta não estava negativo ainda, e o ultrassom ainda tinha restos ovulares.
Isso significava que eu teria que fazer uma outra curetagem. Essa outra para mim foi mais dolorosa emocionalmente e fisicamente. Eu fiz a curetagem mesmo. Eu acabei, o Dr. Igor achou que meu útero estava meio esquisito, eu tomei ocitocina, então eu tive muita dor no pós, precisei tomar morfina, eu fiquei mais abalada emocionalmente porque foi dentro de um centro obstétrico, foi onde as mulheres têm os filhos, da outra vez eu consegui fazer no centro cirúrgico. E eu entrei, passei pela sala de triagem onde eu tive a Luana, onde eu fiz a triagem da Luana, então vieram muitas memórias e me abalou demais. E a Rê, a enfermeira do Dr. Igor, a hora que ela me abraçou, eu desabei, chorei, 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 chorei. Enfim, foi muito ruim. E, o que eu tô gravando esse vídeo muito porque eu procurei relatos na internet. A gente se sente. Eu falei esses dias que o luto do aborto é o luto mais solitário que tem. Porque todo mundo todo mundo que sabe, que fica sabendo, chega pra você e fala, fica tranquila, daqui a pouco você engravida de novo. Gente, não é por isso que a gente chora. Não é por. Acho que algumas mulheres até pode ser, por não poder não engravidar novamente. Mas a gente chora porque a hora que dá o positivo no teste, quem é mãe sabe, já é nosso filho. Então a minha dor é por aquele filho que não vai vir, que eu não vou ter a oportunidade de conhecer. E é uma dor muito solitária mesmo, é sozinha, porque mesmo o pai, o seu companheiro que está ali com você, não sente a mesma dor. Ele ainda não realizou que ele tinha um filho, ele não viu no ultrassom. É uma dor sozinha mesmo, é uma dor que ninguém entende, e você sofre aquele luto em silêncio. Eu ainda que tenho a Luana, precisava estar bem para ela, então chorei muito, chorei na frente dela, fiquei triste por algumas semanas, ainda me dói, e aí quando você acha que tá bem, da segunda vez a gente decidiu fazer o cariótipo, porque não é normal, eu perdi com 8 semanas, eu tirei com 8 semanas, não é normal precisar de uma recuretagem e nem o beta demorar tanto para baixar, então a gente, existem algumas suspeitas quando isso acontece, os exames comprovaram que não tinha nada, mas no cariótipo sai o sexo do bebê. Então, e eu tinha falado, ainda bem que não deu tempo de fazer a sexagem, porque saber o sexo torna aquilo mais real, né? Sei lá, me dá a impressão que faz a gente sofrer mais. E eu nem me toquei que o cariótipo é uma contagem de cromossomos e obviamente viria o sexo. E aí era outra menina, seria amiguinha da Lulu. E foi muito triste, ainda dói, tá superado, mas dói. Não porque, eu não vou ter outro, não. É porque eu não tive a oportunidade de conhecer aquele bebê que por alguma razão que eu não sei, não quis continuar, não continuou aqui com a gente. Então é isso, o vídeo é só um desabafo. Eu pensei muito se eu ia falar isso ou não, se eu ia fazer esse vídeo ou não, e eu resolvi fazer porque eu procurei tanto na internet casos felizes, né, casos milagrosos, ou outros desabafos. Então eu resolvi compartilhar aqui e deixar o meu abraço bem apertado para todas as mulheres que passaram por isso, né, estejam passando por isso. É doloroso, sinta meu abraço, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele tem propósitos maiores pra gente que a gente desconhece. Então confia, acredita e aceita sempre. Ora por esse bebezinho que tá partindo, que partiu. E se sinta abençoada que você pôde sentir isso, esse amor, porque a gente já começa a amar a hora que a gente recebe o positivo da gravidez. E é isso, eu queria deixar o meu abraço bem apertado para todas essas mulheres, tá bom? Um beijo.